Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O recolhimento desse mês tem por finalidade ajudar-nos a viver a Quaresma. Então, nós vamos percorrer o caminho tradicional da oração, do jejum, da penitência. Nessa primeira meditação, vamos abordar mais especificamente o tema da oração e depois o tema propriamente da penitência na segunda meditação. A Quaresma e a Páscoa são momentos litúrgicos fortes, um período para revivermos a ação mais espetacular de Deus após a criação, que é a redenção. Há várias circunstâncias da vida que nós podemos simplesmente vivê-las ou podemos nos preparar para viver bem aquele acontecimento. Então, não sei, por exemplo, temos a oportunidade de visitar a Terra Santa. Então, puxa, eu vou recordar aqueles lugares lá que eu vou visitar na Terra Santa, o que realmente aconteceu ali naqueles lugares. Vamos ter a oportunidade de passar pela cidade dos nossos antepassados. Puxa vida, onde será que foi realmente, né, que os meus avós moraram, né? Onde que o meu pai nasceu aqui nessa cidade? Então a gente vai procurar compreender, ler alguma coisa para se preparar para aquilo. E a Quaresma e a Páscoa podem ser para nós simplesmente mais um período em que a igreja se faz umas orações diferentes e não muito mais. Ou de fato um período em que podemos crescer na consciência do amor de Deus por nós, recordando tudo o que Ele fez e viveu por nossa causa. Então a Quaresma não é... enfim, né? Bom, vamos lá, Quaresma, a penitência da Quaresma, beleza, vou fazer isso, não vou tomar cerveja, não vou comer doce, não vou brigar. Bom, tudo bem, são coisas que podem ajudar, mas pensar que isso que eu concretizar para a Quaresma é um impulso para que haja na nossa vida uma transformação. Se fala muito da conversão na Quaresma. É verdade, a conversão, talvez caia para nós assim que a conversão é uma pessoa assim que ela está muito mal, que ela está muito longe de Deus, então ela precisa se converter. É verdade. Talvez a gente não se encontre numa situação assim tão limite, mas todos nós, se nós estamos indo no bom caminho ou no mau caminho, nós podemos nos transformar. A conversão da Quaresma está ligada a isso, a uma transformação. Porque eu estou muito mal, eu me transformo em uma pessoa melhor, ou porque eu vou indo bem e a Quaresma me ajuda a ser melhor. E depois tendo presente isso, hoje de manhã, o texto que os sacerdotes leem na liturgia das horas, fala lá de um documento do Papa Paulo VI, ele falava que a penitência da Quaresma gera em nós
uma atenção para Deus. Ajuda-nos a uma atenção para Deus. Então, tudo isso para dizer que a preparação pessoal para viver a Quaresma e a Páscoa é relevante, e um dos caminhos é um investimento na nossa vida pessoal de oração. Uma forma de crescer em familiaridade, em confiança em Deus, pelo nosso diálogo de amor com Deus, seguindo talvez aquele conselho de São José Maria, que está lá em caminho, ao oferecer-te aquela história de Jesus, pus como dedicatória: que procures Cristo, que encontres Cristo, que ames a Cristo. São 3 etapas claríssimas. Tentaste pelo menos viver a primeira? Procurar Cristo, justamente pelo caminho da oração. Na Capela Sistina, pintada pelo Michelangelo, está lá retratada a criação do homem. Deus aparece pintado com uma mão estendida, separada lá por uns milímetros da mão do Adão, que acaba de ser criado. E os olhos dos dois se encontram. Uma boa imagem quando nós queremos pensar o que é oração. Por um lado, há uma distância que nos separa de Deus, não estamos de igual para Deus, mas Deus quis que de alguma forma pudéssemos contemplá-lo, amá-lo, conversar com ele, cara a cara, olho no olho. Então, essa infinita distância que há entre nós e Deus, Deus de alguma forma ele fez diminuir essa distância. E ao falar da oração, surgem algumas questões, nós vamos explorar algumas delas, para talvez termos mais claro e termos um sentido maior para esse desejo de oração que todos temos. Para que rezar? No que consiste propriamente oração e como rezar? Para que rezar? Bom, para encontrar a Cristo. É assim de simples. São palavras agora do Papa Bento XVI. Quando já ninguém me escuta, Deus ainda me ouve. Quando já não posso falar com ninguém, nem invocar mais ninguém, a Deus sempre posso falar. Se não há mais ninguém que me possa ajudar, por tratar-se de uma necessidade ou de uma expectativa que supera a capacidade humana de esperar, de alcançar o que nós pedimos, Ele, Deus, pode ajudar. Se me encontro confinado numa extrema solidão, o orante jamais está totalmente só. Na verdade, eu acho que uma das coisas que mais nos atrapalha, que nos desgosta, é ficar falando sozinho. É não ter com quem compartilhar aquilo, aquela pena, aquela contradição, ou uma alegria. Às vezes a gente tem uma conquista lá no trabalho, e depois chega em casa, comenta com a esposa, que bom, tá, beleza, né? Não por nada, mas ela não está envolvida como nós estamos lá naquela atividade profissional. E Nosso Senhor está. Então, a primeira finalidade da oração é termos uma experiência pessoal de Deus. Seria uma pena que mantivéssemos com Deus simplesmente uma atitude de respeito, mas não de intimidade. E a oração é a forma concreta para crescermos em proximidade com Ele. Uma outra finalidade da oração está relacionada com o conhecimento próprio. Pela oração, Deus nos fala e nos ajuda a conhecer-nos tal como nós somos. E nos ajuda, então, que nós melhoremos, e nos ajuda sanando as nossas dúvidas, e nos ajuda dando forças para viver aquilo que em determinado momento fica difícil, para não dizer impossível. Agora, um porém. Quem fala disso é Santo Afonso Maria de Ligório. Deus não costuma falar à alma que não lhe fala. Portanto, necessitamos rezar porque precisamos da ajuda de Deus. Sozinhos não chegaremos a parte alguma ou avançaremos muito pouco. Então nós precisamos de Deus. Orar é o caminho para atalhar todos os males que sofremos, comenta São José Maria. Resolver os males da vida, creio que é o que todos nós desejamos. Acabar com a solidão,
com o sofrimento sem sentido, a falta de sentido para a própria existência. E dirigir-nos a Deus é a solução mais eficaz para o bom encaminhamento das questões relevantes da nossa vida. Ele nos escuta sempre e nos concede o mais adequado. Que outra pessoa pode nos oferecer isso? Nosso Senhor nos escuta sempre e nos concede o mais adequado. E como é todo poderoso, sabe qual é o momento e a forma mais adequada de ajudar-nos. Muitas vezes pedimos aquilo que, desde a perspectiva humana, é o que nos parece melhor, mas Deus nos conduz por outro caminho, afinal de contas, Ele sabe mais. Ele sabe mais. E é Pai. E não nos deixa na mão. E quer nos levar para o bom caminho. Então, tudo isso dentro do para que rezar. E o que é fazer oração? É a elevação da alma a Deus, relacionar-se com Deus, tendo presente que Ele é o mais interessado nisso. Ele quer falar conosco, mais do que nós com Ele. Então, ter presente isso. Toda vez que eu me dirijo minimamente a Deus, Nosso Senhor tem algo para me dizer. Tem algo para tocar no coração. Tem algo para alimentar a nossa inteligência. Algo para mover a nossa vontade. Então, pode ajudar isso. Poxa, por que eu vou rezar? Bom, porque Deus tem algo para mim. Puxa, mas parece uma visão assim um pouco egoísta. Pode até ser, mas que a gente pode retificar. Esse nosso interesse por manter esse diálogo com Deus pode começar com um desejo egoísta e depois a gente purificar esse desejo. Querendo responder a questão sobre o que é oração, se costuma dividir em dois grandes grupos, que são as orações vocais e a oração mental. As orações vocais, provavelmente, foram as primeiras que nós aprendemos e são muito importantes no relacionamento com Deus, para o desenvolvimento da nossa vida espiritual, desde que cuidemos para não as esvaziar de sentido. A gente ouve algumas pessoas que dizem, puxa, padre, eu rezo tanto e me sinto distante de Deus. Então aí a pergunta é essa, mas como que você reza? Simplesmente ficar repetindo frases feitas, sem muita consciência do que nós estamos falando, para quem eu estou falando, chega uma hora que de fato cansa. E percebemos que não estamos mais próximos de Nosso Senhor. Então não se trata de... Então é preciso rezar com calma, com um certo tempo para reflexão, procurando a concentração, para saber o que eu estou dizendo e para quem. Saber o que eu estou dizendo e para quem. A gente ouve algumas vezes na missa, por exemplo, as pessoas respondendo à missa e elas não estão respondendo as palavras certas. Elas não estão sabendo o que elas estão dizendo. Elas entraram na musiquinha, não sabem o que estão dizendo. Não se trata de julgar ninguém, mas o que ela está dizendo está errado. Se ela soubesse o que ela está dizendo, ela pronunciaria melhor as orações. Então, como vão as nossas orações pessoais? Aquilo que eu rezo sou eu, de voz baixa para Deus. Puxa vida, mas Deus é Deus, Ele sabe o que eu estou querendo dizer. Mas você está querendo dizer aquilo? Ou você está repetindo umas frases feitas? E quando eu perco o sentido do que eu estou falando, cansa rezar. Cansa rezar. Tem um costume, e tem uma senhora que eu atendo que ela às vezes reúne as amigas, creio que é uma vez por semana, então elas rezam 1000 Ave-Marias. E muitas vezes pedido pela igreja, pelos sacerdotes. Caramba, né? 1000 Ave-Marias. Tem muito valor o que elas fazem, porque elas têm um sentido assim, muito concreto do que elas estão fazendo, quem elas estão dirigindo, elas sabem que elas estão implorando a Nossa Senhora as graças aos sacerdotes, à igreja. Depois a oração mental, aquela que mantemos um diálogo com Deus
falamos e escutamos o que ele tem a nos dizer com naturalidade e com espontaneidade. Na oração vocal, somente nós falamos. Isso também é muito comum na direção espiritual. Falamos da oração para as pessoas e as pessoas, algumas falam, poxa, padre, mas eu falo o dia todo com Deus. Olha, não está mal, mas você escuta. E você escuta. Na direção espiritual acontece isso às vezes. A pessoa chega e fala, bom, padre, essa semana aconteceu isso. Aí depois você tem um espaço, você fala, aham, e ela continua, isso, e vai, isso. Aí, né, acabou, olha, vou rezar por isso. Ai, padre, como o senhor me ajudou, né? Bom, talvez tenha ajudado porque escutou, mas não houve diálogo. Não houve diálogo. Isso pode acontecer nós com Deus. E não tem problema que a gente desabafe e fale com Deus. Mas o melhor é dialogar. O melhor é o dialogar. E a oração mental é para isso. E às vezes a oração vocal ajuda a fomentar o diálogo com Deus. É o que a gente faz aqui no começo da meditação. Essa oração vocal que a gente reza. Meu Senhor e meu Deus, que estás aqui, que vezes que ouves. E a ideia, digamos assim, também, dessas meditações, é tentar, nós que pregamos, fomentar nas pessoas que estão ouvindo um diálogo com Deus. Agora, como a vida é tão corrida e as nossas atividades muitas vezes dispersivas, corremos o perigo de passarmos longos tempos sem falar com Deus. E por isso, convém saber selecionar um momento concreto do dia para fazermos a nossa oração mental. Não é assim na vida familiar, com a esposa, por exemplo? Enfim, né? O trabalho dela, o trabalho dele, as crianças, as coisas da casa e tal. E de repente, não que não se falam, né? Se falam. Mas um papo a dois, olho no olho, de repente passa semanas e isso não está ocorrendo. Não, vamos marcar. Quinta-feira à noite a gente vai abrir um vinho e vamos conversar. Então se marca um momento para falar. Então com Deus também, a gente marca um momento lá para falar todos os dias. Eu vou exercitar lá durante 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Eu vou exercitar esse diálogo com Deus. Depois, além das palavras que nós utilizamos no relacionamento com Deus, tanto pelas orações vocais como pela oração mental, é importante que nos comuniquemos com Ele pelos sentidos. No Sermão da Montanha, o principal que Jesus pregou, ele fala disso. Concretamente, tentava ajudar as pessoas que o escutavam, e a nós agora, que podemos ler esse sermão, lá no capítulo 5 de São Mateus, a não somente dizer as coisas a Ele, mas vivermos aquilo que nós, num diálogo com Deus, vamos escutando de Deus. Então, que haja, de fato, coerência entre as nossas palavras e ações. Então, concretamente, no Sermão da Montanha, Jesus falava para os ouvintes, para eles fazerem as boas obras de segredo, para exercitar a retidão de intenção. Então, a pessoa que aproveitou bem esse sermão foi tentar colocar em prática isso da retidão de intenção. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para seres vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, dás esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Assim, a tua esmola se fará em segredo, e teu Pai, que vê o escondido, recompensar-te-á. Então, aqui Jesus fala de uma coisa boa que é a esmola, mas faz referência a tantas outras coisas boas que podemos fazer sem cair na tentação de ficar lá alardeando os nossos feitos. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo. E teu Pai que vê no lugar oculto recompensar-te-á.
Então, Nosso Senhor está pregando e espera que as pessoas coloquem em prática aquilo que Ele está falando. Aqui, concretamente, o que Nosso Senhor está nos dizendo aqui, o cuidado com os gestos teatrais, onde sobra vaidade e falta o detalhe de carinho com Nosso Senhor. Por exemplo, na missa. Então, a gente vai celebrar a missa por aí e a gente vê né, algumas, vamos dizer assim, atitudes, gestos teatrais que não tem nada a ver com a missa, né? Ou está no lugar errado, né? Enfim, não se trata de julgar, não sei por que a pessoa faz aquilo. Então, vamos que os nossos gestos, no caso concreto aí da nossa relação com Deus, são gestos compatíveis com o nosso desejo de agradar, e não a vaidade, porque pode entrar a vaidade, a vaidade em nós, também até na maneira de rezar, quando a gente está na missa, pode entrar aí a vaidade em nós. Muitas pessoas, nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós o peçais. Muitas pessoas acham que rezar bem é rezar difícil, e com palavras complicadas, que às vezes nem sabemos o que aquilo quer dizer. E para exemplificar que a oração, o nosso relacionamento com Deus, Jesus ensina o Pai Nosso. Não sei se você já aprofundou um pouco no Pai Nosso, há vários livros escritos sobre isso, mas é uma oração muito simples. É uma oração muito simples, ensinada pelo próprio Deus. Quem escreveu não foi, quem compôs não foi um grande teólogo, não foi um grande padre da igreja, foi o próprio Deus. E ele não ensinou uma oração complicada. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Então nós estamos vendo aqui a oração dos sentidos. Uma forma de rezar é pela nossa atitude, a atitude de colocar em prática aquilo que Nosso Senhor deseja que nós façamos. Se a penitência é para Deus, interessa que Ele veja e leve em conta não as pessoas à nossa volta. Se as pessoas percebem, pode ajudá-las. Se não percebem, ótimo. Nós teremos o pleno reconhecimento de Deus da bondade da nossa ação. Novamente, aqui o alerta para a tentação da vaidade, que nós podemos acabar caindo. A oração dos sentidos, colocar em prática aquilo que Jesus pregava. E o que ele pregou aqui no Sermão da Montanha? O olho são. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas? Então, olhos são o cuidado com o olhar invejoso, o cuidado com o olhar que leva a desejar aquilo que ofende a Deus. O cuidado com o olhar para as mulheres, né? Com esse calor que vai fazendo, elas não vão aí pela rua de burca. Então, precisamos ter, né, os nossos cuidados. Então, isso, né, a oração dos sentidos, colocar em prática aquilo que é a pregação, é a vontade de Deus. Não porque satisfazer o capricho de Deus, mas porque a vontade de Deus é aquilo que é melhor para nós. Preocupações exageradas que podem atrapalhar a coerência entre as nossas palavras e ações. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro,
ou dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Então, as riquezas ao nosso serviço e não sujeitas, nós sujeitos a elas. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes. Então, cuidado com a preocupação excessiva aqui. De forma alguma, Nosso Senhor está querendo dizer que devemos nos preocupar totalmente dos cuidados da realidade terrena, mas a realidade terrena no seu lugar. A posse de bens no seu lugar. O juntar a riqueza no seu lugar. O uso dos bens que temos à nossa disposição no seu lugar. O caminho quaresmal, baseado na oração, acabará nos ajudando, além de viver melhor a quaresma e a Páscoa, a avançar no caminho da vida contemplativa. São palavras agora de São José Maria. Começamos com orações vocais, que muitos de nós repetimos quando crianças. Acabamos de ver. São frases ardentes e singelas dirigidas a Deus e à sua mãe, que é nossa mãe. Não será isto, de certa maneira, um princípio de contemplação, demonstração evidente de confiado abandono? Primeiro uma ejaculatória, e depois outra, e mais outra, até que parece insuficiente esse fervor, porque as palavras se tornam pobres, e se dá passagem à intimidade divina, no olhar para Deus sem descanso e sem cansaço. Então, quando a gente aposta nas orações vocais, uma oração vocal consistente, onde eu sei o que eu estou dizendo, para que eu estou dizendo, necessariamente vai entrar o desejo do diálogo com Deus. Vai entrar esse desejo de ouvir o que Deus tem para dizer. E a gente ouve. Então a gente percebe. E a gente vai percebendo como é bom ouvir Deus. Pelas soluções que Ele oferece, pelo conforto que Ele nos dá, pela ajuda que nós temos para decidir algo. Vivemos então como cativos, como prisioneiro. Enquanto realizamos com a maior perfeição possível, dentro dos nossos erros e limitações, as tarefas próprias da nossa condição, do nosso ofício, a alma anseia por escapar-se. Vamos rumo a Deus, como o ferro atraído pela força do ímã. Começamos a amar Jesus de forma mais eficaz, com um doce sobressalto. Então, essas orações vocais, a oração mental, que nos leva a essa vida contemplativa. Então, o que é essa vida contemplativa? Não é aquela pessoa que passa o dia olhando para o céu, rezando para Deus, mas é aquela pessoa que passa o dia envolvido até o último fio de cabelo pelas tarefas do seu trabalho, pelos compromissos familiares, mas com a consciência de que está diante de Deus. A consciência de que não está sozinho ali naquela parada. Com a consciência de que não está sozinho naquela dificuldade lá com aquele filho. Essa consciência de não estar sozinho naquela reunião importante da empresa. Com a consciência de não estar sozinho diante daquele paciente complicado que você não está sabendo por onde levar o tratamento. E que bom nós nos sentirmos acompanhados nessas situações e outras da nossa vida. Contemplação, olhar de fé para a própria vida, vivemos conscientes do olhar de Deus para nós. A vida ordinária, iluminada pelas luzes divinas. E pela vida de oração, pela contemplação, se desenvolve no nosso interior a convicção e a segurança de que o seguimento de Cristo vale a pena. Vale a pena ir com Cristo e não sozinho. Vamos terminar essa primeira meditação pedindo ajuda a Nossa Senhora, ela que foi uma mulher de oração, que com seu apoio nós saibamos seguir pelo mesmo caminho e chegar de fato a uma profunda intimidade, uma profunda amizade com Cristo.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame, ato de presença de Deus. Todos os anos, Nosso Senhor nos oferece, na Quaresma, um tempo de oração e de penitência, como preparação para a Páscoa. Em que aspectos da minha vida Deus está esperando uma conversão do meu coração? Eis como deveis rezar. Pai nosso que estais no céu. Procuro reservar momentos diários de diálogo com Deus, cheios de intimidade, em que falo com Ele do que me aconteceu, de como me sinto, das minhas esperanças e dos meus sonhos, do que precisam os que estão próximos a mim, etc. Creio realmente que Deus é meu Pai? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está escondido. E teu Pai, que vê no escondido, te dará a recompensa. Na minha oração, procuro dirigir-me a Deus falando do mais íntimo do coração. Como preparo o ambiente de recolhimento para conversar com tranquilidade com Jesus? Se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Estou convencido de que o espírito de penitência consiste principalmente em aproveitar essas abundantes miudezas, ações, renúncias, sacrifícios, serviços
que encontramos cada dia no caminho, e formar, assim, um ramalhete no fim do dia, um belo ramo que oferecemos a Deus. A vida cristã é um constante começar e recomeçar, um renovar-se cada dia. Cristo ressuscitará em nós se nos tornarmos participantes da sua cruz e da sua morte. Como posso acompanhar melhor Nosso Senhor nesta quaresma? Pratico o jejum, consciente de que é um convite para lembrar que o alimento que sacia a fome e a sede do ser humano é, fundamentalmente, o próprio Deus. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. Deus está continuamente à nossa espera. Procuro recorrer à misericórdia de Deus com esperança, sabendo que a confissão inunda de alegria e de força. Ato de contrição.
A ideia da nossa a ideia de buscar o sacrifício, a penitência, é a atenção em direção a Deus, a identificação com Cristo. Não é sofrer. Não é sofrer. É o que Nosso Senhor tenta fazer, pronunciar no Sermão da Montanha. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino do céu. O coração desprendido das coisas da terra custa. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É difícil o choro de tristeza. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. A mansidão como custa nas inúmeras circunstâncias da vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A fome e a injustiça custam tremendamente. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Como é difícil a misericórdia e a compreensão. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza, quantas batalhas já não travamos aqui? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A perseguição pode ser cruel em alguns momentos, assim como a calúnia. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim.
Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Por que Jesus está louvando aqui o sofrimento? Pelo que nós vimos antes. Porque o sofrimento cristão nos aproxima de Deus, gera essa boa tensão em direção a Deus. É o caminho da nossa transformação, dessa mudança para melhor. Pensar na dor pela dor, sem um propósito em vista, é muito difícil, e não era isso o que Jesus deseja para nós. Ele queria e quer para nós o desprendimento, a alegria, a mansidão, a justiça, a fartura de alimento, a misericórdia, a compreensão, a pureza de alma e de corpo. Mas como vimos, não será um caminho fácil. Então tudo isso um pouco para que a gente pense, se ainda não fizemos, uma boa penitência para a Quaresma. E que essa penitência esteja nesse contexto de transformação, nesse contexto de penitência, nesse contexto de conversão, nesse contexto de uma boa atenção para Deus. Outro dia, falando com um rapaz sobre isso da penitência da Quaresma, ele me dizia que a penitência da Quaresma vai ser não beber cerveja na Quaresma. De fato, né? Aqui em Ribeirão, né? Deixar de beber cerveja é quase heróico, né? Mas aí eu perguntei para ele, mas em que contexto entra aqui essa penitência? Então ele não soube explicar muito. Aí continuamos conversando, falávamos um pouco isso, da penitência como caminho de transformação para algo, e aí ele pensou melhor e falou, olha, padre, eu acho que essa minha penitência está dentro do contexto de que eu preciso ter um domínio maior da minha vontade, e eu acho que esse exercício nesse aspecto concreto vai ajudar. Perfeito. Então, esse rapaz vai deixar de beber cerveja ao longo da Quaresma, porque está trabalhando no domínio maior da sua vontade. Então, essa ideia de aproveitar esse empurrão da Quaresma para focar naquilo que realmente é importante e interessa para nós. Porque senão a gente pode estar concretizando algumas práticas de penitência na Quaresma, que em si mesmo são boas, mas que está desconectado da nossa realidade. A pessoa lá, bom, então, enfim, não vou comer determinado alimento na Quaresma. E, enfim, né, o trabalho dele, tem um monte de coisa atrasada, a procrastinação reina solta. Péssima penitência essa dos doces. Porque o que ele precisa é enfrentar o trabalho, que não está sendo bem conduzido. A penitência precisa estar aí. Então, acho que é importante a ideia da Quaresma, transformação. Então, vamos aproveitar naquilo que eu preciso me transformar mesmo. E a boa penitência é aquela que a gente vai fazer ao longo da Quaresma e que deixa o seu legado. Então, algum hábito, essa pessoa concreta, de repente, ela tira um propósito relacionado a evitar a procrastinação no trabalho, passa a Quaresma lutando, e no final do Quaresma pode ser que ela tenha erradicado a procrastinação, ou ela pegou um embalo, e vai pouco a pouco melhorando nesse aspecto. Então também pensar nisso, uma penitência que deixa um legado para uma realidade concreta da minha vida. Ao depositar os nossos olhos na figura de Cristo, percebemos que necessitamos trabalhar a nossa inteligência e vontade para chegarmos a ter os mesmos sentimentos de Cristo. E para isso é necessário um verdadeiro espírito de sacrifício. E penso que não é necessário fazer muito esforço para percebermos que a dor faz parte dessa decisão. Porque cutuca a nossa preguiça, porque vai no sentido contrário ao que é mais fácil, porque exige renunciar ao que mais nos apetece. E o recolhimento de hoje pode ser uma boa oportunidade para decidir-nos de uma vez por todas a procurar realmente Deus no trabalho
e nas circunstâncias cotidianas da nossa vida, sem parar diante do que custa. E por que eu não vou parar? Bom, porque eu vou encarar com espírito de penitência, seguir, mesmo diante daquilo que esteja me custando. Nós recebemos do batismo um chamado divino a uma total identificação com Cristo. Nenhum de nós tem vocação de sofredor. Bom, às vezes pelo time que torce sim, né? Mas do ponto de vista de Deus, não. O espírito de penitência do cristão não tem nada a ver com vocação de sofredor. Pelo menos na teoria, isso está mais ou menos claro na nossa inteligência, mas como assimilar, implementar essa realidade na própria vida? Sem esta união com a cruz de Cristo, não poderemos fazer apostolado. As nossas palavras não moveriam o coração de ninguém, porque toda a graça da salvação brota da cruz do Senhor. Por outro lado, qualquer ato de abnegação unido ao sofrimento de Cristo é já apostolado, corredenção. Por isso, São José Maria deixou-nos escrito: se com sacrifício semeias amor, também colherás amor. Então, qualquer ato de abnegação unido ao sofrimento de Cristo é já apostolado por redenção. Qualquer ato de abnegação unido ao sofrimento de Cristo é uma forma concreta de manter uma união com Deus. Uma ideia bonita, mas será que estamos convencidos disso? Mas ainda, dá sentido à nossa vida diária? Se estamos fugindo constantemente do que custa, é sinal de que a dor é ainda uma incógnita para nós. O seu sentido é ainda uma incógnita para nós. O seguimento de Cristo é tabor e dor. Tabor, aquela passagem da transfiguração, quando Jesus sobe lá o Monte Tabor, e lá, né, está Pedro, Tiago e João com ele, e ele se aparece de maneira gloriosa para aqueles homens. E está lá Moisés, Elias, e Pedro, né, comenta com Jesus: puxa, está tão bom aqui, vamos ficar aqui, né? Vamos ficar aqui. Então, o seguimento de Cristo é tabor e dor, é tabor e calvário. Puxa, eu preferia apostar mais na linha tabor, né? Bom, é que o seguimento de Cristo é um segmento da vida integral de Cristo. Então, buscamos Cristo na dor, encontramos Cristo na dor. Quando passamos por algum momento crítico na vida, eu creio que o que mais desejamos é encontrar a cara de alguém que possa nos dar um mínimo de conforto. Quando em 2023, eu estava lá internado, eu saí da UTI, fui para o quarto, sempre tinha alguém, né, conhecido comigo, mas nesse traslado, enfim, quem não sabia que quarto que ia, aquelas confusões de hospital. Então, eu cheguei, né, no quarto e sem nada, ninguém, né, conhecido, e eu estava com traqueostomia, e a traqueostomia, eu acabava, às vezes, me sufocando um pouco, então eu preciso fazer uma aspiração, e eu não falava, né? Então, o translado da UTI lá para o quarto me mexia assim comigo, e eu ficava um pouco mais sufocado, então eu cheguei no quarto assim muito, muito agitado. E o enfermeiro interpretou que eu estava um pouco indócil, que eu não queria, né, estar lá. Então, enfim, né, que ele me tratou assim da maneira mais amigável, né? E ainda mais me amarrou, né? Me amarrou na cama, né? Para eu ficar quieto, né? Puxa vida, você está lá, né? Sem ninguém, sozinho, amarrado na cama, sufocando, né? Que desespero, né? Tudo bem, naquele momento encontrei Deus lá nessa dor. Bom, depois também chegou a enfermeira, me desamarrou e parece que teve que acertar uma coisa lá com o enfermeiro, porque não foi a melhor decisão dele. Com que conforto conseguir encontrar Cristo na dor? Para conseguir dar um sentido por aquilo. Então a pergunta é essa: diante da dor, eu tenho encontrado Cristo? Ou o que custa é ainda para nós simplesmente uma fonte de resignação, algo que é necessário suportar? É fundamental desenvolvermos um profundo sentido do sacrifício, um autêntico espírito de mortificação, se quisermos chegar à identificação com Jesus.
E a quaresma é uma grande oportunidade para avançar nesse sentido. Para querer sofrer mais? Não, é simplesmente para ser mais feliz no sofrimento. Em 1999, o prelado da obra era Dom Javier, e ele, junto com as pessoas que moravam com ele, na passagem de ano, na festa lá do Réveillon, ele fez um brinde. E depois ele falou desse brinde. Brindei para que o Senhor nos faça ser muito fiéis e nos comune de bênçãos, e que de verdade queiramos amar profundamente a cruz, porque é aí onde encontraremos a verdadeira felicidade, que não é simples resignação. Pô, interessante, né? Pô, em pleno Réveillon, ficar falando de cruz. Na verdade, ele não estava falando de cruz, ele estava falando da felicidade, que passa pela cruz. Diante da contrariedade, diante de algo custoso, diante das tarefas enfadonhas, como temos nos comportado? São Mateus conta no capítulo 16 como Jesus, depois da multiplicação dos pães, se despede das pessoas e atravessa o mar da Galileia. Chega lá do outro lado, encontra uns fariseus e uns saduceus que pedem para ele um prodígio do céu. Caramba, ele tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes, mais prodígio ainda? Ele lhes respondeu: quando vem a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tormenta, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis distinguir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Essa raça perversa e adúltera pede um milagre, mas não lhe será dado outro sinal, senão o de Jonas. Depois, deixando-os partir. E aí, então Jesus alerta para essa visão demasiadamente humana daqueles homens e segue a passagem. Depois vem um diálogo interessante, de novo, no sentido de abrir os olhos das pessoas. Ora, passando para a outra margem do lago, os discípulos haviam esquecido de levar pão. Jesus disse-lhes: guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos não entendem. E pensam que Jesus está dando uma bronca neles porque eles não levaram pão. Jesus percebe o que passa no interior daqueles homens. Ainda não compreendeis? Nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para os 4.000 homens, e de quantos cestos enchestes? Por que não compreendeis que não é do pão que eu vos falava quando disse, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, quer dizer, a visão muito humana, muito chão aqui das pessoas. Mesmo esses que seguiam Jesus mais de perto. E aí, depois desse diálogo, Jesus ele toma a palavra e começa a descrever os acontecimentos futuros e anuncia a sua paixão, morte e ressurreição. E São Pedro se assusta com o comentário e deseja que Jesus desista desses planos. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos, se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E como ocorre com os apóstolos, em nossas vidas muitas vezes, prevalece a visão humana diante dos acontecimentos, diante da dor. E também, como ocorreu com os apóstolos, Deus vem ao nosso encontro para ajudar-nos a elevar o nosso olhar para o céu. De alguma forma, esse recolhimento de hoje nos ajuda nesse sentido. Por trás dos males, doença, cansaço, dor, ruína, encontramos sempre Jesus que nos sorri e nos estende a mão para nos ajudar a superar essas situações e a crescer interiormente. Os males desta vida são um contínuo apelo ao nosso coração que nos diz, o Mestre está aqui e chama-te. Mas se estamos mais apegados aos nossos projetos, à saúde, à vida, do que à vontade de Deus, a princípio por vezes misteriosa e incompreensível, só veremos na desgraça a perda de um bem relativo e parcial
que talvez tenhamos convertido em absoluto e definitivo. Que enorme erro se nesses momentos não soubermos compreender que Jesus nos visita. Que a dor é um grande momento de avançar nesse caminho de identificação com Cristo. Olhar para Cristo, somente no Senhor, nós vamos encontrar o verdadeiro sentido para aquilo que nos contraria. Somente olhando para Ele é que viveremos com proveito o espírito de mortificação, o espírito de penitência na quaresma. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Precisa passar por aí o nosso caminho de união com o Senhor. E o sentido mais profundo do sacrifício está precisamente no amor com que Jesus enfrentou os últimos acontecimentos da sua passagem pela terra, da última ceia até a ressurreição. Amor em que sentido? O amor de colocar em prática a vontade de Deus Pai. Então podemos agora mesmo aqui, recorrendo a Jesus no sacrário, pedir a sua ajuda para conseguir imitá-lo nesse sentido. Uma reação de amor diante do que custa. Vamos enfrentar sem reclamar, vamos encarar com riqueza, sem arrastar-nos, oferecendo esse sacrifício por alguma intenção, por alguma pessoa concreta. É interessante quando a gente vai lendo a vida dos santos, momentos assim difíceis que passaram na sua vida, e como vão conseguir identificar que foi mais do que um momento assim lamentável, um grande momento para crescer nessa identificação com Cristo. Trago aqui um episódio da vida de São José Maria. No dia que os 3 primeiros sacerdotes receberam as ordens menores, algo que já não se faz mais, em Diego de León organizaram uma tertúlia especial para comemorar o evento. Então, além do diaconato e do presbiterato, se recebiam essas ordens menores antes. Então, enfim, era a primeira vez que alguns membros da obra se ordenavam. Então fazem lá uma reunião em Diego de León, era a casa central da obra na época. Então fazem lá uma celebração para comemorar o evento. Música, poesia, piadas, etc. A tertúlia foi até bem tarde. São José Maria esteve muito emocionado e no final de tudo deu a bênção com o Santíssimo. Embora se tenha organizado tudo para que fosse um dia de muita alegria para São José Maria, precisamente neste dia estava mal. Teve que passar uns momentos de cama, pois tinha uma forte inflamação no rosto por causa de uns furúnculos. Era o de sempre, que nos dias de especial alegria, o Senhor lhe oferecia continuamente a oportunidade de participar mais da sua cruz. Puxa vida aqui, que bom que a gente tivesse essa visão, que nos dias de especial alegria, o Senhor nos oferece continuamente a oportunidade de participar mais da cruz. E não é verdade que muitas vezes acontece isso? Sei, naquela festa lá, querida, pensada, organizada, que vai dando tudo certo e tem um negócio que dá ruim. É aquela viagem muito bem programada e que lá um pacote lá que foi combinado acaba não saindo. Bom, é isso, né? A oportunidade de participar mais da cruz de Cristo aí, nessa realidade cotidiana. Ter a cruz é encontrar a felicidade, a alegria. E a razão, vejo com mais claridade do que nunca, é esta. Ter a cruz é identificar-se com Cristo, é ser Cristo, e por isso ser filho de Deus. Vale a pena cravar-se na cruz, porque entrar na vida, embriagar-se na vida de Cristo, comenta São José Maria. E como é difícil, em alguns momentos da vida, encarar as coisas com essa perspectiva, não é verdade? Nossa tendência, muitas vezes, é entregar os pontos. Por vezes, enfrentamos uma luta teórica seca. De qualquer forma, vamos confiar no testemunho de quem já passou por isso e teve sucesso. Novamente, São José Maria. Desenganemo-nos. O que nos parece mal não é. Acontece que não sabemos aproveitar os tesouros que a tribulação traz consigo escondidos. Empenhemo-nos em ver a glória e a felicidade ocultas na dor. Se nos comportarmos assim, reinará em todas as nossas ações a felicidade,
essa felicidade na cruz, que é a que eu desejo a todos. Dor e amor, este é o nosso caminho. Ao amor só se chega pela dor. E quem não sofre não conhecerá nunca o verdadeiro amor de Jesus Cristo. Não se fazem divinos os caminhos da terra, se não se fazem também divinos o sofrimento e o sacrifício, companheiros inseparáveis do caminho. Esse é o grande ponto, me parece, dessa doutrina da ciência da cruz. Não dá para passar pela vida sem sofrimento. O sofrimento será um companheiro inseparável do caminho. E o que deseja Deus? O que deseja a vida cristã? O que oferece para nós? Oferece dar um sentido para isso. Qual que é o outro sentido? É fugir. É fugir do que custa. E muitas vezes não dá para fugir. Ou é encarar de maneira resignada, aguentar o tranco. E a vida cristã oferece a oportunidade de a gente dar um sentido para isso. Na verdade, quando a gente tem algo difícil para enfrentar, mas a gente encontra um sentido para aquilo, aquilo continua sendo difícil, mas pelo sentido que a gente encontra, a gente enfrenta com mais facilidade. Novamente, podemos pedir agora ao Senhor que nos ilumine para que enxerguemos onde nos falta o verdadeiro amor a Ele, um amor que nos leva a reagir com sentido divino perante o que custa. O sentido divino que facilitará tremendamente encarar os desafios que a vida vai nos propondo, alguns deles verdadeiramente dolorosos, verdadeiramente custosos, misteriosos. Por que isso agora comigo? Talvez não encontremos a resposta, mas o apoio de Deus sim. E esse apoio conforta. Conforta. Perante uma tribulação interior ou exterior, buscar o quanto antes ajuda de Deus, de um amigo, de quem nos acompanha na direção espiritual, foi o que fez Jesus antes de ser crucificado. Ele vai lá no Horto das Oliveiras e reza a Deus Pai pedindo esse conforto. Pode ser que nós mesmos já tenhamos passado por algo parecido, uma situação mais dura, o desejo de fuga da situação e posteriormente tocar com as mãos os frutos daquela ocorrência. E lógico, se levamos aquilo com Deus, esse fruto nós vamos encontrar necessariamente. Voltamos ao início ao Sermão da Montanha: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O sentido da dor e do sacrifício, a grande recompensa no céu. Seria muito bom que aprendêssemos esse caminho, preparando-nos com iniciativa para enfrentar o que custa, para não fugir da cruz de Cristo que leva ao céu. Para já tentando enfrentar o que custa no dia a dia, por exemplo, sem reclamar. Sem reclamar do calor, sem reclamar das pessoas chatas, sem reclamar da falta de saúde, sem reclamar da enfermidade, e poderemos continuar aí indefinidamente elencando as nossas reclamações. Outro campo interessante é o de fazer bem feito aquilo que nos compete diariamente. Um grande campo de penitência. Fazer bem feito o nosso trabalho, fazer bem feito aquele trabalho doméstico que nos compete em casa, fazer bem feito aquela missão que nós recebemos lá no trabalho, na família, fazer bem feito aquilo que não temos vontade de fazer, por mais básica que seja a tarefa, vamos fugir da marretagem. É uma grande forma de enfrentar a dor e oferecer aquilo a Deus e trilhar o caminho de identificação com Cristo pela cruz. As contrariedades como a oração dos sentidos. Vamos oferecer por alguém, vamos oferecer por alguma intenção aquilo que exigirá de nós algum sacrifício. E no juízo final,
quando Deus tiver que julgar-nos, vamos entender perfeitamente como tudo isso se encaixa, ganha um grande sentido e será o decisivo muitas vezes para a nossa entrada no céu. Nossa entrada no céu. Vamos terminar o nosso recolhimento, pedir ajuda a Nossa Senhora, ela que viveu intensamente a ciência da cruz, que ela nos conceda a fortaleza que teve junto do seu Filho no Calvário, vivendo assim o que diz São José Maria nesse livro A Via Sacra. Ama o sacrifício, que é fonte de vida interior. Ama a cruz, que é altar do sacrifício. Ama a dor até beberes, como Cristo, o cálice até a última gota. E por trás da última gota desse cálice, encontraremos Nosso Senhor, nos recebendo de braços abertos no céu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.